Então, olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de ética profissional. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre uma questão que causa muito debate, muitos conflitos, muitas advertências, e eu até diria, às vezes, suspensões de profissionais da advocacia, em função da publicidade. O que é possível, né? O que se pode fazer ou não em termos de publicidade. Então, esse é o tema de hoje que nós vamos tratar, tá? Então, vou já abrir de pronto aqui para vocês o tema da publicidade, tá? Então, é esse o tema que a gente vai trabalhar. Está compartilhado com vocês a tela? Deixa eu ver aqui se está compartilhado. Eu acho que não, né? Eu esqueci de compartilhar, então vamos compartilhar. Ok. Ok. Então vamos lá. Né? Então, o tema que a gente trata hoje é da publicidade. Ah, a grande pergunta: eu posso fazer propaganda do meu escritório, da minha atividade? Então, é exatamente isso que nós vamos tratar aqui. E a gente começa olhando lá para o artigo 38, tá? O artigo 38 do Código de Ética, tá? Então, é sempre importante você vir aqui, né? O Código de Ética tem logo abaixo também o Código de Ética, tá? Então, vamos ampliar aqui, lá no artigo, artigo 28, tá? Aqui é que nós vamos encontrar as informações se a gente pode ou não fazer publicidade, tá? Há permissões, o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com descrição e moderação para finalidade exclusiva informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Então, eu posso divulgar de uma forma, né, como está aqui, com descrição, de forma moderada, isso é possível, é permitida esta, né, publicidade, tá, gente? Então, esta publicidade, daí a dificuldade aqui é a gente, quando que a nossa publicidade ela é com descrição e com moderação. A gente tem que definir esses dois conceitos, né, que é o que a gente tem aqui de mais importante. Deixa eu ver onde é que eu salvei um minutinho. Deixa eu só aqui para eu não estou enxergando. Fechar isso aqui. Tá aqui. Então, vamos lá, tá? A da moderação. Então, isso é possível, tá? De um modo em geral, a propaganda, ela não é permitida, então, é possível essa divulgação, este anúncio de forma moderada, tá? O próprio artigo 29, e aqui a gente está vendo o artigo 1º do provimento 94. Então, hoje, além do Código de Ética, tá? Além do Código de Ética, nós estamos vendo que tem aqui um provimento, tá? O que é um provimento? É uma resolução, tá? Um documento elaborado pelo Conselho Federal da OAB, tá? Então, aqui, deixa eu ver, tá? Então, aqui está o provimento, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Aqui está o provimento.
Então, é bem importante a gente conhecer, ó, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade, tá? Eu posso, tá, informar que eu atuo na área civil, no caso, previdenciária, que eu atuo na área trabalhista. Esse tipo de informação eu posso levar, né, aos clientes sem nenhuma, né, às pessoas sem nenhum problema, tá? É levar a informação, tá, gente? Então, é diferente, né, que você garantir ou fazer, ó, garante os seus direitos, tá? Isso é uma coisa, né, eu diria assim, muito chula, tá? Este provimento 94 de 2000 do Conselho Federal, ele dispõe exatamente sobre o quê? Sobre a publicidade, a propaganda e a informação. Então, o que diz o artigo 1º? É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contando que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular dados objetivos e verdadeiros a respeito do serviço da advocacia que se propõe a prestar. Por exemplo, eu desenvolvo atividades, desenvolvemos atividades na área, desenvolvemos na área de família, que tipo de processos? Divórcios, ações de alimentos, a revisão de alimentos, exoneração de alimentos, tá? Ações vinculadas a visitas, tá? Cumprimento de sentença, execução de alimentos. Então, são essas áreas que nós atuamos e desenvolvemos, tá? Então, essa publicidade, ela é permitida, tá, gente? Então, o artigo 2º, tá? Ele diz o seguinte, olha, o que é publicidade informativa, né? Tá lá, e o artigo também 29 do Código de Ética, né? Eu sempre tenho que informar o nome completo, tá? Eu informar o meu nome completo, o número da OAB, título e qualificações profissionais. O que é isso, tá? Por exemplo, eu sou especialista em processo civil, tá? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, tá? Então, esse tipo de informação, tá? Esse tipo de informação, ela é uma informação verdadeira, ela é uma informação justa, tá? Então, títulos e qualificações, se tem especialização técnico-científica, se você pertence ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, isso eu posso mostrar, os endereços, os horários, os meios de comunicação, então, tudo isso, gente, tá? É possível e é permitido, tá? Não pode veicular por rádio e televisão, mas vocês vão ver que em algumas situações acabam aparecendo, tá? E muita gente acaba fazendo, principalmente em rádio, e denominação fantasia, tá? Eu não posso ter uma denominação fantasia, como, eu vou dar um exemplo, meus direitos à assessoria, né? Então, esse tipo de situação não é permitido, né, pelo Código de Ética da advocacia, tá? Títulos e qualificações, o que a gente quer dizer? Relativos à profissão do advogado e conferidos. Então, você é bacharel em Direito, né, pela Faculdade Senec Gravataí, especialista em direito tributário, tá? Ou com mestrado na área, isso é possível você apontar, tá, gente? Então, esses títulos e essas qualificações, você pode, né, apontar, tá? Outra questão, especialidades, tá? Se você atua na área previdenciária, se você atua na área trabalhista, civil, empresarial, família e tributário. Todas essas situações são exemplos, tá, que pode constar lá no teu, principalmente, né, no teu site, no teu Facebook, no teu Instagram, né,
são as situações, né, que envolvem, né, direito de família, direito previdenciário, tá? Vamos lá aqui. A correspondência, tá? Comunicados e publicações. Eu posso enviar? Posso, não há nenhum problema, tá? Mas são informações. Um exemplo, que versem sobre a Constituição, colaboração, composição e qualificação de componentes, no caso do escritório, tá? Eu posso enviar dizendo para as pessoas o meu escritório, o Dir Berlato e Rodrigues Advogados, ele é composto pelos advogados, né? Odir Berlato e Lilian Rodrigues da Silva, tá? Eu posso dizer a qualificação, né? O Odir, ele é graduado, é bacharel em Direito pelo Centro Universitário X ou pela Faculdade X, tá? Ele tem especialização, ele tem mestrado, essas qualificações profissionais, tá? É possível de ser apontadas, tá? Nessas informações, tá? Por exemplo, é possível boletins informativos e comentários sobre legislação somente podem ser fornecidos a colegas, clientes ou pessoas que solicitem ou autorizem previamente, tá? Então, essa informação, isso é bem importante de você apontar. Então, se você é alguém que comenta, que está, você acaba divulgando também que você é um profissional competente. Os anúncios não podem mencionar cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio como forma de captação de clientela, tá? Então, eles não podem, né, anunciar esse tipo de situação. O escritório de advocacia ou sociedade de advogados, tais expressões devem estar acompanhadas do número, do nome da ordem. Então, por exemplo, se eu tenho uma sociedade de advogados, esta sociedade ela precisa estar registrada na OAB, tá, gente? Então, não é possível você dizer sociedade de advogados e não isso estar registrado junto à OAB. Então, precisa, para ter sociedade de advogados, estar registrado junto à ordem, tá? Algumas vedações, né? Placas, vedações de anúncio, placas na sede profissional ou na residência, tá? Então, é possível ter placa, sim, é possível ter placa, né, no escritório, né, ou na residência, tá? Elas devem observar o que? A descrição, sem apelo mercantilista ou utilização de outdoor. Quer dizer, outdoor nós não podemos utilizar, tá? Nos anúncios não devem conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibido o uso de símbolos oficiais e dos que sejam utilizados, no caso, pela ordem, tá? Então, nesses anúncios, tá? Observem que, normalmente, você vai ter apenas a informação, o nome do escritório, se for sociedade, o nome da sociedade, o número da AB e os profissionais que compõem os serviços que prestam, aquilo que a gente viu anteriormente. Se é na área civil, se é na área penal, se é na área tributária, comercial, tá? São essas situações, tá? Olhem o que diz aqui o parágrafo 1º. São vedadas referências a valores dos serviços, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que tem gratuidade de consulta, tá? Eu não posso informar, passar esse tipo de informação, que ali a consulta é gratuita, ou que o valor dos serviços, né, ou tabelas, quanto é que se cobra, né, para desenvolver tal serviço, né? Eu lembro que tinha um escritório em Bento Gonçalves, que para todos os processos lá custava R$1.000, independente do tipo de processo. Todo processo que a pessoa ia fazer lá, podia ser um processo muito complexo, um processo simples, custava R$1.000, né? Então, esse tipo, e eles anunciavam isso, tá?
Então, isso, gente, é uma forma de captação, de mercantilização que não é permitido, é vedado, tá? Então, também termos expressões que possam confundir ou iludir, no caso, o público. Aqui eu garanto o teu direito. Não, gente, você vai trabalhar e o nosso serviço ele é de meio, a gente não pode garantir. Se a gente garantir, a gente está fazendo o quê? Uma falsa promessa, está iludindo o nosso cliente, tá? Então, informações de serviços jurídicos suscetíveis de implicar direta e indiretamente a captação de causa ou clientes, tá? Então, isso não é possível, tá? Não é possível, tá? Bem como a menção ao tamanho, qualidade e a sede da estrutura profissional, tá? Então, isso, né, a gente não pode utilizar. Quanto à questão de placas, né, na sede profissional ou na residência, considera-se imoderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar. Então, você não pode, tá, aqui fazer um anúncio que você envie para uma coletividade, salvo se é para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas de veículo, tá? Então, a inserção do seu nome em anúncios relativos a outras atividades não advocatícias, tá? Então, a gente não pode, tá? Aqui, ó, salvo para comunicar, né, a instalação, tá? Ou a inserção de nome de anúncios relativo a outras atividades não é possível, tá? Olhem aqui, o que é permitido em termos de publicidade? Quais são as permissões que a gente tem, tá? Então, são admitidos como veículos de informação publicitária. A internet, fax, ou correio eletrônico, ou outros meios de comunicação. Então, observem que aqui, gente, quando a gente fala da internet, então, acaba sendo possível a tua divulgação via internet, tá? Então, hoje, nesse sentido, ainda a OAB não regulamentou a publicidade em redes sociais e na própria internet, tá? Então, na internet, claro, é sempre aquela publicidade informativa, tá? Revistas, folhetos, jornais, boletins e qualquer outro tipo de imprensa escrita, então, o anúncio lá do escritório X, do escritório Y, é permitido. Placa de identificação no escritório, é permitido que tenha placas, né, de identificação no escritório, tá? Papéis de petições de recados, por exemplo, né? Eu tenho as petições, elas todas, deixa eu só entrar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui só mostrando para vocês. Tá? Então, isto, tá, gente? Isto é permitido, tá? Isto aqui é permitido, tá? Então, você tem o logo, né? No caso, nas petições. Então, nós estamos mostrando para vocês aqui, ó, tá? Papéis de petições, de recados, tá? Então, isso é permitido. As páginas mantidas nos meios eletrônicos de comunicação não podem fornecer informações a respeito de eventos, de conferências e outras de conteúdo jurídico úteis à orientação geral, contando que essas últimas não envolvam casos concretos, né? Então, elas podem conter essas informações, mas não pode envolver nome de clientes, né? Então, você nunca pode apontar nomes, né, de clientes. O que é vedado? O que não se pode fazer, tá, gente? Ó, não são admitidos como veículos de publicidade, rádio e televisão, painéis de propaganda, anúncios luminosos e quaisquer outros meios de publicidade em vias
públicas, cartas, circulares em panfletos distribuídos ao público, ofertas de serviços mediante intermediários, tá? Isto não é permitido. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês uma situação, tá? Eu não sei se vocês viram, tá? Deixa eu só ver aqui se tem. Ah, tá. Vocês estão ouvindo? Não, o áudio do vídeo não. Vocês ouviram? Não. Nada, nada. Pô, sacanagem que eu estava aqui ouvindo e vocês não, tá? Mas é um escritório previdenciário, tá? Eu até posso botar aqui o link para vocês, se vocês estão aí assistindo, tá? Um link, deixa eu só ver aqui, ó, tá? Eu coloco aqui, ó, e vocês, tá? Então, é uma música, né, feita. Deixa eu vou tentar colocar de novo aqui para vocês, tá? Vamos ver se vocês. Olha que já teve 20 mil visualizações, então não é uma coisa. Tá? Deixa eu ver em tela cheia. Não ouviram? Não, até deu um esboço ali de que ia dar um áudio, mas aí parou. Mas acho que já deu para entender ali que eles estão musiquinha. É a propaganda de um escritório. Deixa eu tentar colocar deixa eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se vocês não sei se chegaram a ouvir alguma coisa. Não ouvi. Não, não. Não, vai. Então, vejam aí se vocês conseguem acessar o link que eu enviei para vocês. Tá? Esse tipo de situação, né, não é permitido, né? Então, são aquelas coisas, assim, absurdas que tu faz, né, que se faz e que acabam, eu diria assim, ó, tu faz, assim, uma propaganda de que alguém aí que resolve todos os problemas, né? Então, é um escritório que ele se caracteriza por ter próximo, né, do INSS, né, mas é um absurdo, né, então é como se fosse, né, alguém salvador da pátria, tá, gente? Quando participar de entrevistas ou de qualquer outro programa de mídia, tá? Deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e ilustrativos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional. São vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalhos usados por seus colegas de profissão, então você não vai falar sobre como é que colegas trabalham ou não trabalham, né? O advogado deve evitar insinuações à promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter, né, sensacionalista. Então, isso são situações não que não contribuem, né, para a advocacia, tá, gente?
o advogado, tá? Então, ele deve abster-se de responder com habitualidade consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação, com o intuito de promover-se profissionalmente, tá? Então, aquele cuidado para que alguém não seja sempre a pessoa chamada e justamente pelo fato dela ser chamada, ela vai acabar se promovendo profissionalmente. Debater sem qualquer veículo de divulgação causa, em qualquer veículo, né, de divulgação causa sobre seu patrocínio ou patrocínio de colegas. Então, é importante você pode dar exemplos de forma, por exemplo, genérica, nunca abordando é aquela situação específica, abordar o tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição, né, que o congrega, divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas, né, isso não cabe ao advogado, insinuar-se, né, para reportagens e declarações públicas, né, então todas essas situações, elas são vedadas, né, à advocacia. Aqui, gente, nós temos também, né, nas manifestações públicas estranhas ao exercício da advocacia, né, entrevistas e exposições, deve o advogado abster-se de analisar casos concretos. Então, o caso concreto que exige sigilo, você pode dar exemplos genéricos, agora não apontar, este caso envolve fulano, beltrano, não. Você vai apontar situações genéricas, tá? Nós falamos ali de responder com habitualidade às questões, digamos, de meio de comunicação, debater causas sobre seu patrocínio ou patrocínio de outro colega, comportar-se de modo a realizar promoção pessoal, então isso é vedado, no caso, a advocacia, a insinuação para reportagens, declarações públicas também não, e abordar tema que compromete a dignidade, né, como nós já apontamos, tá, gente? Então, hoje, o que nós temos aqui na nossa aula? Temos o Código de Ética, que a gente usa como fundamento, tem o Estatuto da Ordem, tem o Provimento 94, que são a base legal para a questão da publicidade na advocacia, tá? Então, eu agora me coloco para ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento em relação ao que nós apresentamos. Do contrário, não havendo dúvidas, né, este material ele está disponível na aula, tá? E agora, a partir né, desta segunda metade do semestre, vocês vão perceber que a gente trata em todas as aulas somente de questões ético-profissionais da advocacia. Janete, você queria falar alguma coisa? Não, professor. Tudo bem, tudo certo. Então, vamos fechar aqui a gravação da aula, tá, gente?